Bem, pessoal, a gente vai mostrar agora uns tópicos sobre geração de vapor, né? Que é o processo que a gente está falando de máquina térmica, princípio termodinâmico, e alguns tópicos são interessantes. Temos que a água cobre cerca de 70% da superfície da Terra e totaliza um volume de 1.386 milhões de quilômetros cúbicos. A água, ela regula todos os processos termodinâmicos que nós conhecemos. Ela é responsável por ser, vamos dizer assim, a biota, o meio em que ocorre praticamente todo o processo de oxigenação do planeta. Então, a água ela é fundamental em todo o ciclo de vida que se conhece no planeta Terra. A quantidade de água doce disponível para a utilização humana é limitada por condições naturais do planeta, a gente já sabe disso. Há uma salinização da água, há processos de salinização de água que chama água salina e água doce que regulam o ciclo termodinâmico do planeta também. A água doce é geralmente definida como a água com uma salinidade inferior a 1% da observada nos oceanos, ou seja, cerca de 0,35%. A água é o composto mais abundante na Terra e, portanto, de fácil obtenção em baixo custo. A interação água e energia é algo fantástico que subsidiou a Revolução Industrial no século XVIII. Nesse sentido, na forma de vapor tem alto conteúdo de energia por unidade de massa e volume. As relações temperatura e pressão e saturação permitem a utilização como fonte de calor a temperaturas médias e de larga utilização industrial, com pressões de trabalho perfeitamente toleráveis pela tecnologia disponível, sistema de caldeiraria e outros. Lembrando que quando a gente trabalha com termodinâmica, a gente trabalha com pressão, temperatura e volume, né? E aí eu coloco ainda um outro ponto, que é a área. Seria um subponto. Porque a pressão, ela não é pressão indefinida, a pressão é por área, né? Vapor é o gás formado quando a água passa do estado líquido para o gasoso. A nível molecular, isto ocorre quando as moléculas de água conseguem se libertar das pontes, né? Pontes de hidrogênio mantendo-se juntos, né, no processo. Temos também algumas variações, que é o vapor seco. Ele aplica-se ao vapor quando todas as moléculas de água mantêm em estado gasoso, um gás transparente. E o vapor úmido aplica-se ao vapor quando uma porção de suas moléculas de água já deram suas energias, calor latente, e condensam para formar pequenas gotículas de água. Dentro desse conceito, temos que trabalhar com algo que é muito importante, que é o entendimento, que é a entalpia. Por vezes referida como entalpia absoluta, é uma grandeza física definida no âmbito da termodinâmica clássica, de forma que esta meça a máxima energia de um sistema termodinâmico, teoricamente passível de ser deste removida na forma de calor. Há todo um mecanismo termodinâmico que produz calor, transferência de energia, da primeira e segunda lei da termodinâmica, transferência de energia, energia útil para produzir trabalho e dissipação de energia. Temos que o ΔH menor que zero, liberação de energia, exotérmico. ΔH maior que zero, absorção de energia, que chamamos de endotérmico. Chama atenção para a energia aqui, ó, energia de ativação, ó, energia direção da reação. No processo de reação exotérmica, tive a energia de ativação e a liberação, ó, energia liberada. O platô aqui que nós vemos. Quando um processo exotérmico ocorre em um sistema a pressão constante, esse sistema libera calor para o ambiente e sua entalpia diminui. Desse modo, a variação de energia será negativa, uma vez que sai a energia do sistema. De um modo oposto, diz-se reação endotérmica, e chama atenção para a energia de ativação, olha, bem menor aqui, ó, energia de ativação aqui, ó, olha a energia de ativação, ó. Então, a energia absorvida. O processo é endotérmico. Esse sistema absorve calor do ambiente e sua entalpia aumenta.
Nesse caso, a variação de entalpia será positiva devido à entrada de energia no sistema. Só a entalpia tem a ver com a entropia totalmente. Termodinâmica. Diz que a termodinâmica é o ramo da física que estuda as causas e os efeitos de mudança de temperatura, pressão e volume. E de outras grandezas termodinâmicas fundamentais em casos menos gerais, em sistemas físicos em escala macroscópica. O que é uma escala macroscópica? É tudo aquilo que você vê, um fenômeno que você pode observar a olho nu. Você consegue observar. Da primeira lei da termodinâmica, podemos citar que o calor contido em dois corpos em uma comunicação entre si e isolados de outro meio não pode ser criado ou destruído, pode-se transferir-se de um corpo para o outro e estabelecer-se um equilíbrio entre eles. E esse equilíbrio ele se dá de um corpo mais ativado para um corpo menos ativado. Da segunda lei da termodinâmica, disse que o calor somente flui do corpo mais quente para o mais frio. São 3 os mecanismos de transferência de calor, a saber, radiação, convecção e a condução. Isso tem a ver também com fluidos líquidos, fluidos gasosos e a demais. Radiação. A irradiação ou radiação é o processo mais importante de propagação de calor, pois é através dele que o calor do Sol chega à Terra. Sem esse processo não haveria vida na Terra. A irradiação é o processo de transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, chamadas de onda de calor ou radiante. A convecção, né? A transferência de calor por convecção ocorre quando a transmissão ou transferência de energia de um lugar para o outro pelo deslocamento de meio material, olha que legal, através de correntes que se estabelecem no interior do meio. 2 exemplos são refrigerador e aquecedor de água. Você tem caldeiras flamotubulares que elas aquecem, né, a superfície, e essa superfície aquece o sistema de transferência de água em estado saturado para estado supercrítico de vapor. Condução. No estudo de transferência de calor, condução térmica ou difusão térmica, é a transferência de energia térmica entre átomos e moléculas vizinhas a uma substância devido a um gradiente de temperatura. Outro conceito importante de nós abordarmos é o conceito de emissividade. A emissividade de um material seria a propriedade representada pela letra, que é o E, né? Diz respeito à capacidade de emissão de energia por radiação de sua superfície. Possui capacidade de emitir onda eletromagnética todos os corpos a temperatura superior ao 0 Kelvin. Um conceito que, por exemplo, para as máquinas térmicas, você nunca vai conseguir eficiência máxima, isso aí na realidade, porque você não vai conseguir transferir totalmente o calor de um corpo para o outro. Essa relação pressão, temperatura e vapor, ela é muito interessante. E eu sempre digo que a água é o elemento mais estudado em todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra, a água está em todas as pesquisas, né? Então é o item de desenvolvimento tecnológico. E a água, por que tecnológico? Ela subsidia todos os processos, né? Então, nessa curva aqui de temperatura e pressão, para a atividade de utilização do vapor para gerar trabalho mecânico, o princípio de conservação de energia, nós temos que a água supercrítica é a tendência que se busca, né, para os estados supercríticos, porém é um aspecto transitório, você não consegue manter esses picos de água no estado supercrítico, do valor saturado, né, para o valor superaquecido, que os americanos, no caso, eles chamam de reheat ou superheat, seria reaquecimento ou superaquecimento. Quando uma caldeira de vapor ferve, as bolhas de ar se rompem ao atingir a superfície. Irão carregar pequenas gotas de água junto ao vapor, ao menos que um superaquecedor seja utilizado, acabei de falar disso. Isto irá fazer com que o vapor fornecido torne-se parcialmente úmido, vapor úmido através do líquido adicionado. Diminui a eficiência, né? A grande maioria das demandas de vapor é para processos de aquecimento. O vapor é uma das formas mais eficientes e seguras do transporte de energia térmica. Então você vai ter ciclo térmico de reaquecimento, né, de superaquecimento. Vão ter várias modalidades com a ideia de sair daquela curva de distribuição normal e você ter pico maior, né, de aproveitamento desse vapor e com isso melhoria sensível da produção de trabalho.
Toda a indústria de processo químico tem vapor como principal fonte de aquecimento. São reatores químicos, trocadores de calor, evaporadores, secadores e inúmeros processos de equipamentos térmicos. Repetido que esta classificação é arbitrária, porém representativa da faixa de utilização do vapor na indústria. Grandes caldeiras, as quais são utilizadas tanto para a geração da própria energia elétrica quanto processos de aquecimento, estão limitadas às pressões da ordem de 100 kg/força por centímetro quadrado. Só o que é isso aqui? É uma limitação da resistência de materiais de pressões de tamanha grandeza que limita o processo de caldeiraria a esse número aqui, né? Vapor superaquecido, né? É utilizado e produzido para a geração de energia elétrica ou mecânica de ciclos termodinâmicos. E neste caso a limitação de temperatura de trabalho fica por conta dos materiais de construção empregados. Foi aquilo que eu disse. O vapor superaquecido ele é um estado transitório. E ele, logicamente, você tem que ter vários sensores que vão monitorar de uma forma contínua a produção desse vapor. Agora, é claro que para trabalhar com vapor superaquecido você tem que ter um ajuste mecânico muito adequado, né? E geralmente é para a produção de energia elétrica, né? Aí vocês têm o método de aquecimento direto, né? O método de aquecimento direto, o vapor refere-se ao processo onde o vapor está em contato com o produto, está sendo aquecido. Você está tendo a adesão, a aderência. A aplicação direta no vapor consiste na injeção do vapor no processo. Por exemplo, aquecer um tanque de água através da injeção direta do vapor no tanque. Aí temos o aquecimento indireto. A aplicação indireta de vapor consiste em um fluido a ser aquecido, que trocar calor indiretamente com o vapor, através do trocador de calor. Por exemplo, no mesmo exemplo cita-se acima um tanque de água circulado vapor com uma serpentina mergulhada no tanque. É muito comum. Nessa lógica, cabe a gente fazer algumas ponderações em relação às caldeiras, né? Caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, excetuando-se refervedores e equipamentos similares utilizados em unidade do processo. Temos aqui uma classificação de caldeira. Ó. Baixa pressão até 10 kg/força por centímetro quadrado, média pressão de 11 a 40 kg/força por centímetro quadrado, alta pressão maior que 40 kg/força por centímetro quadrado. Qual a limitação para que não seja acima de 100 kg/força por centímetro quadrado? Nas caldeiras nós temos vários componentes. O queimador, alimentador de combustível sólido, fornalhas, superaquecedores, né? Economizador, pré-aquecedor de ar, exaustor, chaminé são os itens que são utilizados na caldeiraria. A normativa que regula o processo de caldeiraria é a NR13. Só eu posso fazer o curso de inspetoria de qualidade da NR13? Pode, perfeitamente. Categoria A, opera com pressão igual ou superior a 1960 kPa, né? Ou 19,98 kg/força por centímetro quadrado com volume superior a 100 litros. Categoria B, isso em função da normativa, né, gente? Opera com pressão superior a 60 kPa, 0,61 kg/força por centímetro quadrado e inferior a 1960 kPa, 19,98 kg por centímetro quadrado, volume interno superior a 100 litros. E o produto entre a pressão e a operação do kPa e o volume interno em metros cúbicos, ou seja, superior a 6. Nessa lógica, temos os queimadores, que são utilizados dentro do processo, da start dentro do processo. Temos o alimentador, que pode ser o carvão, uma biomassa, óleo diesel, muitas vezes foram utilizados, mas geralmente se utiliza a biomassa e o carvão vegetal, oriundo de eucalipto, conforme a gente pode ver essa fornalha aqui, ó. Aqui nós temos os superaquecedores, ele é nesse formato para aumentar a superfície de contato, ó. Os superaquecedores têm tendência a tentar melhorar a eficiência do sistema. Temos os ventiladores, ó, o economizador, o pré-aquecedor de ar, a função é tirar a umidade do processo e maximizar esse processo. Os exaustores, a chaminé e algumas classificações. Temos caldeiras flamotubulares, como o próprio prefixo flamo indica, comportam o fogo, ó, dentro dos tubos. Isso quer dizer que a fumaça e os gases resultantes da queima passam por dentro dos tubos, aquecendo-os, né? Em volta desses tubos está a água para onde o calor do metal é transferido, aquecendo-o também e gerando vapor. Ó, modelos, né? Olha o modelo da flama tubular.
Temos a aqua tubular. Suporta altas pressões e temperaturas e produz em grande quantidade de vapor, oferecendo maior eficiência na produção devido a essas características. Esse tipo de caldeira é utilizado principalmente na geração de energia. Caldeira mista, elas são obviamente os dois tipos, né? Essas caldeiras são híbridas, possuem características tanto caldeiras flamotubulares quanto caldeiras aquatubulares. Basicamente são caldeiras flamotubulares de combustível sólido com uma anticâmara de combustão com paredes revestidas de tubo de água. Temos as caldeiras na horizontal, ó, são diversos tipos, né? Essas caldeiras no sentido Lancaster, ó. Aí vocês têm aqui a cornualha, ó, vapor, tubulão, água em ebulição, gases quentes. Só é uma máquina térmica? É evidente que sim, né? Então você vê aqui, ó, uma panela de pressão é uma máquina térmica, não dá para te colocar como uma máquina, mas é um sistema térmico, termodinâmico, né? Aqui, ó, start, né? Aquecimento da água, vapor, estado supercrítico, né? Essa vai fazer com que o pistão trabalhe. Aí você vai passar pelo condensador, processo de reversibilidade, vai gerar trabalho, dissipação de energia útil e vai reinserir o processo, que é a locomotiva, né? Temos também as caldeiras com recuperação de calor. Alguns processos de fabricação geram gases no processo ou combustão com temperatura alta, o suficiente para se recuperar o calor destes, como por exemplo gases de alto forno, gases de processo de fabricação de amônio ou outros produtos de combustão incineradores. O que é isso aqui? Isso aqui são a tentativa de recuperar essa energia que é dissipada e reinserir dentro do meio para maximizar o processo. Temos, olha aí, as caldeiras com recuperação de calor. E aqui, para terminar esse pedaço da nossa abordagem, falamos sobre os purgadores, que são válvulas que têm a função de drenar esse líquido que fica úmido dentro do sistema, que diminui essa transferência de calor. Esse condensado não é interessante no meio do stream, né, no meio do vapor. Então o purgador tem a função de tirar esse componente úmido do sistema. Vazamentos também são problemas muito sérios, ó. Ao longo da operação de linha é normal que alguns elementos de vedação, conexões de válvulas se desgastem, o que pode causar o vazamento do vapor da linha para o ambiente. E por menores que sejam vazamentos, podem ocasionar significativas perdas de vapor e grande número da eficiência do sistema, né? Trocadores de calor por contato. Isso aí é o sistema de isolamento térmico, né? Quando dois ou mais sistemas de temperaturas diferentes estão em contato, ocorre a transferência de calor com sistemas quente para o frio até os sistemas atingir o equilíbrio, lei termodinâmica. Ao inserir uma camada de isolamento térmico sobre a tubulação, por exemplo, acrescenta-se um sistema cuja condutividade térmica é consideravelmente menor que o sistema de contato que era observado anteriormente, reduzindo assim a quantidade de calor transferido da porção da mesma. São mecanismos que a gente vai vendo, né? E aí temos a NR13, que é intitulada Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações, de 78, que é a portaria que regula todo esse processo. Por aqui a gente fica por aqui então.